nada será desperdiçado. Tudo está projetando, tudo está montando você, tudo está montando você, tudo está fazendo sentido. Talvez, pastor, eu não entendo, mas tudo está fazendo sentido. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Êxodo capítulo 3, vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Êxodo capítulo 3, do 1 ao 7. Fala assim, ó: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está pisando, o lugar que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Verso 7. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Vamos orar? Eu creio que nada do que você passou na vida, absolutamente nada, Deus vai desperdiçar. Eu acredito, e nós vamos falar sobre isso na palavra hoje, que tudo, até mesmo aqueles dias que você queria arrancar a folhinha do calendário, dizer, nunca mais eu quero lembrar disso. Eu quero dizer que nada será desperdiçado. Abra seu coração para ouvir a voz de Deus. Senhor, me uno com os meus irmãos, espalhados por vários cantos dessa nação, outros países, alguns fisicamente de perto, outros de longe, e nós nos debruçamos com a tua voz. Ah, que voz que muda, que voz que acalma, que voz que transforma, voz que embriaga, voz que traz direção, voz que aviva, voz que alinha e nem sempre fala o que eu quero ouvir. E é exatamente isso, Senhor, que nós te pedimos. Não fale aquilo que queremos ouvir, aquilo que nossa alma quer ouvir, nossas vontades, porque nós nem sabemos o que é o melhor para nós. Fale aquilo que o Senhor tem para nós, porque o teu amor é infinito, a tua vontade, a tua bondade inesgotável, Senhor. Visita cada casa agora, das casas mais pacificadas, as casas mais aflitas, das famílias mais fortes, as famílias mais destruídas. Tua palavra tem o poder de mudar tudo. Fale conosco, Pai bendito, em nome de Jesus, amém. Acredito que tudo que você passou na vida, de alguma forma Deus pode usar a seu favor. Eu acredito que a ferramenta mais importante que Deus usa para mexer com a gente, para nos mudar de um lugar A para um lugar B, não tem jeito, é criar situações incômodas. A gente só muda a posição no sofá quando a perna adormece, quando o braço formiga. A mudança sempre é antecedida de um incômodo. E sim, biblicamente falando, Deus sempre costuma tornar momentos incômodos, fases incômodas, para exatamente nos tirar de posições que, se não fosse assim, nós não nos moveríamos.
É aquela cadeira preguiçosamente arrumada para nós deitarmos e descansarmos, mas o preço de permanecer acomodado ali é interromper o propósito que Deus tem para a minha vida, é parar de viver aquilo que de fato Deus colocou no meu coração, e você tem que descobrir para que você existe. Bom, Moisés, ele é uma das maiores ilustrações sobre isso. Enquanto os seus irmãos estavam construindo tijolos no Egito, como escravos, ele era criado dentro do palácio, no meio de um lugar de mármore, comendo do bom e do melhor no Egito. Ele era filho da filha de Faraó, ele tinha direitos, ele tinha luxo, fama, talvez uvinhas na boca, escravos com folhas de bananeira, quando o dia estava muito quente, agitando. Moisés vivia no luxo, vivendo no Império Egito. Você sabe que Joquebede, mãe de Moisés, quando vem o decreto de Faraó para afogar todas as crianças, ela se nega, pega um junco trançado, passa piche, betume, coloca o menino no Nilo, e quem se apaixona pelo bebê que vem descendo corredeiras abaixo do Nilo? Exatamente, a filha de Faraó. E a partir dali, a vida de Moisés é uma vida boa, uma vida de luxo. Ele está morando na corte do país mais rico do mundo, na corte que não era só rica, mas era a corte mais poderosa no aspecto de exército. Nesta época, o Egito, ele era o cérebro do mundo. Era no Egito que estavam os maiores pensadores, os maiores matemáticos, as maiores universidades. Até hoje o Egito é admirado pela geometria e pela capacidade de construir pirâmides. Moisés estava vivendo no melhor lugar que tinha para viver, até que um dia Deus sacode Moisés. Até que quando ele tem 40 anos, Deus o sacode. E vou te dizer uma coisa: quando Deus o sacode, dá para perceber que ele sacode. E sacode tanto que, se você não prestar muita atenção, você vai achar que é um ataque do diabo. Vai dizer: eu tenho que me consagrar mais, porque esses lugares maravilhosos de conforto que eu vivo estão me deixando angustiados. Mas não era um ataque do diabo, era Deus mexendo com Moisés. Agora, preste atenção. Você tem que se preparar ao longo da vida para os sacodes de Deus. Você tem que se preparar, porque não existe nada mais frustrante no reino de Deus. É quando Deus quer me despejar de uma fase, quando Deus quer me despejar de um lugar, e eu continuo querendo manter vivo aquilo que Deus quer crucificar. Eu continuo tentando permanecer num lugar que Deus está dizendo: eu não quero você mais aí. Eu não quero que você viva mais aí. Eu não quero que você exista mais aí. Não há nada mais frustrante do que tentar manter vivo uma fase que Deus quer matar. E a gente precisa ter sensibilidade para entender quando Deus está nos despejando de um lugar, quando Deus está nos despejando de uma empresa, quando Deus está nos despejando de uma fase, quando Deus está nos despejando de uma igreja, de um relacionamento. A gente tem que entender: pastor, nem todo desconforto, nem todo incômodo, nem todo momento agradável. Eu sei que você ficou 20 anos, 40 anos comendo vinha na boca no Egito. Eu sei que você ficou 20 anos deliciosamente deitado nos lençóis de seda do Egito. Mas agora chega um dia que Deus te despeja. E não foi falta de segurança, foi Deus. Acabou, essa fase acabou. E lidar com esse conflito não é fácil. Não é fácil. É aquele momento que você fala assim: eu vou orar e as coisas vão voltar a ser como era antes. Você ora e as coisas não voltam a ser como era antes. Não, eu vou me consagrar, porque eu tenho certeza que Deus vai restituir. Você se consagra, Deus fala: eu não vou restituir um lugar que eu não quero que você... Moisés, acabou. O palácio cumpriu um papel,
O conforto cumpriu um papel. Acabou, é um novo ciclo. E se você não entender que ciclos terminam, quando você está vivendo um ciclo com a graça de Deus, você aguenta trabalhar 3 turnos numa empresa e nem fica cansado. Quando você tem a graça de Deus, tudo é fácil. Mas a graça de Deus só está presente numa fase que Deus quer que você esteja presente. Quando você insiste em ficar numa fase que Deus não quer que você fique, Ele respeita a sua decisão, porém Ele tira a graça. Uma coisa é trabalhar 3 turnos, quando Deus quer que eu trabalhe 3 turnos, e aí, meu irmão, eu nem preciso dormir, a graça de Deus me sustenta, a graça de Deus, você não fica triste, nem tem olheira na cara. Agora vai insistir em viver uma vida, uma fase, uma escolha que Deus não quer. Deus vai dizer, viva, mas eu tiro a graça. Comece a perceber o cansaço, comece a perceber as dores, comece a perceber o desgosto. Durante 40 anos, Deus derramou uma graça em Moisés, para ele viver no palácio. Com 40 anos, Deus tirou a graça. Foi tanto que ele foi dar uma volta no Egito, ele viu um escravo hebreu apanhando. Você acha que foi novidade para Moisés ver um escravo hebreu apanhando? Todo dia escravo apanha. Só que ele conseguia suportar essa injustiça, porque a vontade de Deus era que ele ainda ficasse no Egito. Então ele via um escravo apanhando e aquilo não o afetava. Ele viu um escravo apanhando, agora Deus tirou a graça. Deus falou, é hora de você sair daí, acabou. Aí ele vê um escravo apanhando, pronto, ele ficou irado, nervoso e foi para cima. Porque quando Deus tira a graça, é diferente lidar com os desafios. Quando você tem a graça de Deus, você suporta coisas que ninguém suporta. Mas quando Deus retira de você a graça, os espinhos começam a machucar você. Perceba uma coisa, quando Deus tira a graça, quando o leve se torna pesado, é a hora de você mudar de dimensão. Quando Deus tira a graça de um lugar que era leve, prazeroso, gostoso, você se sentia bem, e de repente se torna incômodo, o maior sinal é, Deus está mudando você de dimensão. Se você não entender que é a hora de mudar, você vai sofrer. E aí ele mata um egípcio. Matou o egípcio, acabou. O palácio que o cuidava o odeia. O faraó que o alimentava quer matá-lo. A mãe egípcia não gosta mais dele. O lugar que ele era um príncipe se torna um bandido. De um lugar que ele era autoridade se torna fugitivo. Por quê? Porque a graça de Deus saiu. Uvinhas na boca, acabou. E aí você fala, uau, Deus o mudou. E para onde Deus o levou? Deus o levou para um deserto. E num deserto, meu irmão, eu sinto muito em dizer, a tecnologia do Egito não serve para nada. Num deserto, a proteção militar não serve para nada. Os abanadores, as roupas, tudo acaba. Ele foge para um deserto, um lugar seco e árido. Mas é ali no deserto, em um lugar seco, árido, estranho, que ele está avançando para o propósito. Ele está avançando para o propósito. E o que é interessante é que ele nunca esteve ali. É muito bonito quando você vê, quando ele mata o egípcio, e Faraó fica contra ele, ele tem que sair fugido. Deus livra Moisés de morrer no Egito. Mas nem sempre um livramento de Deus é seguido por uma fase de tranquilidade. Deus o livra da morte, mas Deus o coloca no deserto. Nunca reclame do ruim, o ruim sempre pode ficar pior. Nunca reclame da fase atual, você não sabe que ela pode piorar. Pior do que ser um fugitivo, é ser um fugitivo no deserto. Só que é nesse lugar porque durante 40 anos no Egito, ninguém nunca me ensinou como é que eu obtenho água no deserto. Morando 40 anos no Egito, ninguém me ensinou como é que eu me protejo do calor. Eu saio do Egito com 40 anos para um lugar que eu não sei como viver. O Egito era o centro cerebral do mundo. Mas eu vou para um lugar
que eu não sei nada. Só que é nesse lugar que Moisés tem aquilo que eu chamo de epifania. O que é epifania? Epifania é aquela sensação profunda de que a sua vida começa a fazer sentido. É aquela sensação profunda, você fala: uau, entendi. É quando você para de trabalhar para ganhar dinheiro e começa a trabalhar por um propósito. É quando você para de vir para a igreja para fazer parte de um grupo de pessoas e começa a vir para a igreja para fazer parte do reino de Deus. É quando a sua vida deixa de ser equipamento, deixa de ser coisinha para você dizer: não, eu entendi para que Deus me fez. Foi nesse lugar que Moisés tem uma epifania. A maior revelação da vida dele foi quando Deus o despejou de um conforto, o levou para um lugar seco, e lá despejado, jogado ladeira abaixo. E nem sempre Deus te joga para cima, algumas vezes Deus te joga para baixo, algumas vezes Deus te joga para o chão. Mas esse derrubar para baixo vai fazer eu e você talvez ter uma epifania, dizer: uau, entendi, a compreensão, entendi o que Deus quer de mim. Porque em todo despertamento novo, em toda mudança nova, Deus vai falar com você. Moisés tem uma epifania, mas essa epifania não aconteceu quando ele saiu do Egito. Preste atenção, ele saiu do Egito com 40 anos. Ele viu a sarça ardente com 80 anos. Não foi assim, ele saiu do Egito e Deus já falou com ele, e ele teve epifania, dizer: uau, eu sei. Não, ele ficou 40 anos no deserto. Nem sempre Deus vai mudar você de lugar e vai dizer a você aquilo que Ele quer de você. Porque os lugares são importantes para mudar o nosso coração. Um momento mudou a vida de Moisés. Quando ele viu aquele escravo apanhando, aquele momento, aquela reação mudou a vida dele para sempre. E agora, em um momento, ele vê uma árvore pegando fogo, e esse momento também muda a vida dele. Moisés é um caso à parte, irmãos. Porque Moisés, ele não tem uma identidade definida. Moisés era hebreu, mas ele era muito egípcio para ser hebreu. E Moisés era egípcio, mas ele era muito hebreu para ser egípcio. Já viu aquelas histórias da nossa vida que a gente fala assim: olha, eu vou te contar a história, mas não dá para contar tudo. Meu pai é uma bênção, mas meu pai também é um problema. A história de Moisés era mais ou menos assim: olha, quem você é, Moisés? Olha, eu sou um egípcio. Mas fala mais. É melhor não te dar detalhes. É melhor não te dar detalhes, porque os detalhes vão ter que contar para você que eu era um filho hebreu, que minha mãe teve que me colocar no... É melhor dizer o seguinte: contente-se em saber que eu sou um egípcio. Agora imagine Moisés conversando com os hebreus: ei, Moisés, você é um hebreu? E aí? Mas quando ele abre a boca, o sotaque dele é egípcio. O jeito de andar é egípcio. 40 anos comendo como egípcio, falando como egípcio. Moisés era forte, inteligente, respeitado, estudioso, sabia se vestir bem, tinha sotaque, mas ele não era egípcio. Ele foi criado como um egípcio, mas ele era um hebreu. Mas ele tinha sangue hebreu, pai hebreu, mãe hebreu, mas ele não tinha noção nenhuma de como um hebreu vivia. A nossa maior ignorância pode ser ignorar quem nós somos, maquiando aquilo que a gente não tem coragem de assumir que é. Quantos problemas, quantas situações que a gente sabe que nem pode tocar, porque a nossa vida é bagunçada como a vida de Moisés. Fala de você: ah, eu sou um problema, eu não consigo nem te explicar, minha vida é bagunçada, eu não sei nem te explicar. Agora, nada será desperdiçado. Deus livra Moisés das mãos de Faraó, e aonde Deus o põe?
no Egito, no deserto. E um homem de 40 anos não tem a mínima noção de como viver num deserto. Moisés sai do palácio e ele vai para um deserto, um lugar que ele nunca esteve antes, sem ter o mínimo de técnicas de sobrevivência, sem saber como sobreviver ali. Tem plantas no deserto que carregam água na raiz. Se você arrancar, tem cactos que são específicos para beber, que não tem veneno. Mas alguns momentos Deus vai mudar as minhas fases e me colocar numa nova arena. E vou te dizer uma coisa: toda nova arena vai humilhar você. Toda nova arena da vida, toda vez que Deus me move, Deus me coloca como um aprendiz, Ele me humilha. 40 anos morando no Egito, 40 anos estudando com os melhores professores, 40 anos comendo do bom e do melhor. Moisés foi levado para Deus, para um lugar, para viver onde tudo aquilo que ele aprendeu na vida, tudo que ele estudou, tudo que lhe deram não servia para nada. Ele está ali tentando descobrir que planta eu posso comer, como encontrar água, onde será que eu posso dormir. Ele não sabia absolutamente nada sobre desertos, porque quando Deus muda as arenas, Deus muda a nossa vida para nos humilhar, para nos tornar aprendizes de novo. Orgulhosos não aprendem. A única forma de você aprender é ter um coração que se humilha. E no deserto ele encontra um midianita, o Jetro, que lá na frente vai ser seu sogro. E é através de um nômade no deserto que Moisés aprende a comer no deserto. É através de um nômade que ele aprende a fazer uma coisa que até então ele não sabia o que era. Ninguém nunca tinha ensinado a Moisés uma palavra: trabalho. É lá no deserto que ele sabe que tem essa palavra, trabalho. Porque no Egito ele nunca trabalhou. É lá. Jetro diz: ó, tem uma coisa para você. O quê? Tem um trabalho para você. Trabalho? O que é isso? Trabalho de comer? Não, trabalho é importante, viu, Moisés? Ele não sabia, porque ele cresceu com o faraó. Roupas lindas, joias. Só que um novo ambiente nos faz ser alunos. E eu quero que você entenda, você que está em dilema dizendo: pastor, é macumba, pastor, é o diabo. E Deus está dizendo: não, sou eu que estou tirando a graça. Eu estou tirando a graça, porque eu quero mudar a sua dimensão, eu quero levar você para um novo lugar. Não é o capeta, porque o fato de você ser um grande empresário não significa que você é um grande pai. Veja uma coisa: você não pode levar um sucesso de uma área para outra área. Cada arena da vida exige de você humildade para aprender. Não é porque você arrebentou na vida, na empresa, que o fato de você ser um grande empresário vai dizer que você vai ser um grande pastor. Não é porque você é um grande pai que você é um grande marido. Moisés foi um grande homem no Egito, o príncipe, mas agora no deserto ele é um aprendiz. 40 anos cuidando de ovelha. Você já viu ovelha? Em fotinho? Que bonitinho, que fofinho. Um dos bichos mais fedidos é a ovelha. Pensa num bicho fedido. Até a mosca, coitada, para ir perto da ovelha, a mosca chega meia bêbada. Porque um bicho fedido, ela transpira e debaixo da lã é um fedor desgraçado. 40 anos de príncipe do Egito cuidando de ovelha, trabalhando, limpando estrume. Porque quando o Senhor nos coloca num lugar novo, Deus nos coloca para aprender aquilo que o nível anterior não nos ensinou. E você e eu vamos ficar lá até nós aprendermos. Moisés ficou esse tempo todo para lembrar da sua mãe, para lembrar da sua língua original, para lembrar da sua fé. Ele não só estava recolhendo estrume de ovelha fedorenta e suja, mas ele estava ali reconhecendo um novo ambiente, um ambiente que tudo conspira para dizer: é o diabo, é Satanás, é o inimigo. Você não era o menino das águas? O seu nome não é Moisés, aquele que foi tirado das águas? Você não tem um futuro brilhante? Meu irmão, 40 anos recolhendo cocô de ovelha, 40 anos longe do glamour. É como se Deus falasse: estou tirando você da realeza,
e jogando você no deserto para ver com os midianitas. Eu achei que eu seria poderoso, eu achei que Deus me faria um grande general, e agora eu sou o rei das ovelhas sujas e fedidas. Tem horas que, se você não guardar seu coração, algumas estações, quando Deus retira a graça para mudar você de uma dimensão e te joga para baixo, tem momentos que parece que Deus não está cumprindo o que prometeu, tem momentos que parece que os propósitos estão falhando, tem momentos que parece que as minhas grandes habilidades não estão sendo usadas como deveriam, tem momentos que parece que eu estou sendo desperdiçado, eu sou um desperdício, eu poderia estar num lugar muito melhor, eu poderia estar num lugar muito mais importante. Eu estou aqui 40 anos recolhendo cocô de ovelha, mas se você não tomar cuidado, você vai ver aquilo que Deus está fazendo como um fracasso. Mas nem tudo é o que parece. Se você entender que tudo é necessário quando você está no caminho, em algum momento você vai ter uma epifania, em algum momento você vai estar lá como um dia comum, carregando ovelhas, sentindo o cheiro das ovelhas, longe do glamour do Egito, despejado do glamour. Mas um dia você vai andar por um lugar e ver uma árvore pegando fogo. Mas o problema não é a árvore pegar fogo, as árvores pegam fogo no deserto. O problema é que há um fogo numa árvore e os galhos não são consumidos, os galhos não viram cinzas. Isso é uma epifania. O melhor momento de Moisés, o maior encontro de Deus com Moisés, era quando ele não parecia grande, era quando ele não parecia enorme, era quando ele não parecia dono de chamado, era quando ele estava no lugar que Deus o plantou, com o coração do jeito que o plantou, caminhando para algo lindo. Deus vai gerar uma epifania em você. Eu declaro que você que está dizendo: pastor, eu estou numa crise de identidade, eu não sei se eu vou para a direita ou para a esquerda. Deus está dizendo: nada será desperdiçado. E se você compreender que eu não desperdiço até mesmo os seus despejos, se você entender que tem fases que eu te jogo para baixo, tem fases que eu tiro você de comer uvinha na boca e ser abanado por escravos, e coloco você na sequidão do deserto com uma inexperiência tão grande. Eu sei que Deus está falando com a gente aqui, é uma inexperiência tão grande. Você fala: meu Deus, parece que a minha vida está de perna para o ar. Mas se você entender que aquele que começou continua contigo, de repente você vai ter uma epifania. De repente você vai ver algo que ninguém nunca viu. De repente um telefone toca e tudo muda. De repente chega uma mensagem de WhatsApp e a vida faz sentido. De repente alguém te chama para uma reunião. Uma reunião que você nem esperava. E naquela reunião te entregam aquilo que você mais sonhou. De repente você está cuidando das ovelhas e vê uma sarça. De repente uma companhia nova. De repente chega um SMS. De repente tocam a campainha da tua casa. De repente chega uma carta. De repente, se prepare, porque se você entender que tudo, nada será desperdiçado, nada. Moisés levou 80 anos para descobrir quem ele era. Moisés demorou 80 anos, foram 40 anos no deserto para descobrir sua identidade. E agora ele tem 80 anos, 40 no Egito e 40 no deserto. E agora ele tem 80 anos, uma epifania. Em 80 anos, ele não conseguiu se identificar com nenhum povo. Ele não se dava bem com os egípcios, ele não se dava bem com os midianitas, e ele não se dava bem com os hebreus. Deus nunca deixou Moisés se identificar com o povo, nenhum povo, porque você não pode liderar iguais. Você não pode liderar iguais, e é por isso que Deus nunca deixou Moisés fazer parte de um povo. Se ele tivesse se identificado com os egípcios, ele nunca teria saído do palácio. Nunca. Se ele tivesse se identificado com os midianitas, com Jetro, ele teria montado uma tenda no deserto e vivido ali até o final dos seus dias. Se ele tivesse se identificado com os hebreus, ele teria encharcado o coração dele com todas as revoltas e lamentos que os hebreus tinham. Mas um homem chamado por Deus, ele só se identifica com o céu, com a mente do céu. Ele não era egípcio, ele não era hebreu, ele não era midianita. Ele era aquele que encontrou o propósito dele no limite. No limite. Deus te dará uma epifania. Eu não sei como é que vai ser, mas em algum momento você vai ver alguma coisa na sua vida diferente. Há uma sarça,
Sabe o que te espera? Uma sarça, um momento chocante, uma experiência chocante que vai fazer tudo fazer sentido, e você vai entender o porquê que você ficou 40 anos no Egito, o porquê que você ficou 40 anos ali. Deus vai te apresentar algo, o porquê que você aprendeu a falar como egípcio, o porquê que você aprendeu as normas do palácio, como se portar diante de um faraó, você aprendeu o dialeto, você aprendeu a cultura, você aprendeu os protocolos. Você vai entender, e você vai entender também o porquê que Deus te fez morar 40 anos no deserto, porque eu não posso guiar um povo no deserto sem conhecer um deserto. Como é que eu ia guiar uma nação inteira no deserto se eu não soubesse o que é um deserto? Deus deixou Moisés 40 anos ali no deserto para ele saber como é que busca água, para ele saber como é que se protege do frio, para ele saber como é que se protege do calor, porque haveria uma nação inteira para ser guiada, e ele precisava ficar ali 40 anos, e não era só carregando ovelha, recolhendo cocô de ovelha, ele estava aprendendo como viver num deserto, porque a nova fase iria exigir algo dele. Deus vai mostrar algo a você. Agora preste atenção. Deus vai te apresentar algo nesses dias, mas a decisão de ser atraído é sua. A Bíblia diz que Deus colocou fogo na sarça, e Moisés se sentiu atraído por ela. Ele poderia ter passado reto, ele poderia ter dito: eu tenho coisas mais importantes para fazer. Meu coração está tão abatido pela sequidão da vida, que para mim não existe mais nada de novo. Mas a Bíblia diz que Moisés foi atraído. Algumas pessoas veem a sarça, ignoram ela e vão embora, porque acham que as grandes oportunidades só estão nos palácios, que pelo fato de eu ter pouco dinheiro, pouco apoio, poucos amigos, não há nada de bom para ser feito aqui. Eu só consigo ver a glória de Deus quando Deus me joga para cima, quando os grandes contratos são fechados, quando grandes amigos chegam, quando Deus me joga para cima e me põe para morar num palácio. Ah, que maravilha! Eu tenho epifanias diárias, porque eu só vejo crescimento. Mas quando você está ali vestido como um pastor, fedendo como um pastor, cuidando de ovelhas fedidas e fedorentas, e você vê uma árvore pegando fogo, eu tenho mais o que fazer. Mas Moisés não foi assim. Moisés foi atrás da sarça. E quando Deus vê que Moisés está interessado, e eu pergunto: você está interessado em Deus na fase que você está? Você está interessado em um avivamento? Você está interessado em algo novo? Você está interessado, ou você só consegue olhar para as suas dores? Você só consegue dizer: para quê? Para que eu passei por aquilo? Para quê? Para que Deus me permitiu trabalhar naquela empresa? Por quê? Será que você, acima dos porquês da vida, será que não há um interesse? Porque Deus só fala com Moisés quando ele se interessa por aquilo que está sendo mostrado. Deus só fala com Moisés quando ele diz: eu estou achando muito interessante isso. Quando você para diante de Deus e diz: que interessante, eu posso orar, eu posso ver a glória de Deus. A Bíblia diz que aí Deus abre a boca e Deus dá uma epifania. Ele fala: eu sou Deus dos seus pais, eu sou Deus de Abraão. Agora, se você estiver fugindo do fogo, se você estiver fugindo dos sinais, se você estiver ignorando os caminhos, se você estiver dizendo: não dá, o seu destino pode estar correndo perigo. Quando Moisés se vira para a sarça, Deus grita: Moisés, Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque a terra que você pisa é santa. Mas que bobagem! Como é que a terra que eu piso é santa? Eu piso aqui todo dia, eu ando nessa areia todo dia. Que terra santa o que? A terra é santa, não por conta da areia, mas a terra é santa. A terra é santa. Como assim a terra é santa? Porque eu piso aqui todo dia. Eu sei que não tem nada de bom nessa terra. Não tem nada de bom nessa terra. Não tem água, não tem nada. Não tem nada, eu já pisei em terras melhores, mas a terra é santa, porque eu estou agora nessa terra. Tire as sandálias. Eu quero dizer que toda etapa, todo lugar, toda fase é santa,
porque se você estiver no caminho, Deus está no caminho, e toda fase é importante, porque Deus estava nela. Não queira mudar as etapas, leve a sarça para as etapas. Até ontem essa terra não tinha sentido, mas agora ela é santa, porque ela faz parte de um propósito. Não queira mudar as etapas, não queira, tire as sandálias, porque nada será desperdiçado, nenhuma lágrima será desperdiçado, nenhum dia no palácio do Egito será desperdiçado, nenhum dia fugindo de Faraó será desperdiçado, nenhum dia que você teve que aprender a tomar água num cacto, no meio de um deserto, será desperdiçado. Tire as sandálias, porque no meio de tudo isso, a minha presença está. Agora diante da sarça, sem sandálias, eu vou revelar a você para que eu te fiz. Agora eu vou revelar para você porque que o junco não afundou no lilo. Agora eu vou revelar para você porque que você não ficou mofando naquele palácio. Agora eu vou revelar para você porque que eu tirei a graça e tornei aquele lugar aconchegante num lugar incômodo. Agora eu vou revelar para você porque que você teve raiva naquele dia e quis matar o egípcio. Agora eu vou revelar para você o porquê que você ficou 40 anos recolhendo cocô de ovelha. Agora eu vou mostrar para você porque que eu te fiz se relacionar com hebreus, com egípcios e com midianitas. Agora eu vou revelar para você porque de um aluno agora eu te fiz professor. Os seus primeiros 40 anos te formaram, Moisés. Os seus primeiros 40 anos te deram inteligência, te deram sabedoria. Os seus primeiros 40 anos te deram ciência. Eu te fiz aprender a falar com diplomatas. Eu te fiz visitar palácios reais. Eu te fiz comer em jantares que ninguém conseguiu ver. Eu te formei, eu te dei sabedoria, eu te dei letra, eu te dei conhecimento. E os próximos 40 anos, eu tirei tudo para você aprender a viver sem nada, para você aprender a como é que come no lugar que não tem comida, como é que bebe no lugar que não tem bebida. Eu fiz 40 anos e agora eu vou pegar tudo. Eu vou pegar os 40 anos primeiros e eu não vou desperdiçar. Eu vou colocar você para voltar no lugar de autoridade. Eu vou levar você para voltar no meio do palácio, e você vai saber como falar lá, você vai saber como se dirigir ao faraó, você vai saber como ter os protocolos. Só que quando você sair do Egito com milhares de pessoas que também não sabem como é um deserto, pessoas que não sabem como é sobreviver, não sabem o que comer, não sabem o que beber, não sabem como se proteger. Eu te deixei 40 anos no deserto para você aprender como é que se vive lá, e você vai guiar esse povo porque eu te fiz professor. Você chegou como aluno nessa crise, você chegou como aluno porque toda fase de arena te humilha, toda fase de arena humilha, e é difícil demais, é difícil, mas eu vi você, meu filho, eu vi você. Cada ciclo vai ser usado, cada ciclo. Escreva aí no chat agora: Deus vai usar tudo que eu tenho. Escreva: Deus vai usar tudo que eu tenho. Deus vai usar tudo que eu tenho. Deus vai usar as dores, Deus vai usar as traições, Deus vai usar quando eu perdi a graça, Deus vai usar tudo. Nada será desperdiçado. Deixe, Deus vai usar. Eu te deixei chorar, eu te deixei sofrer, eu te deixei ficar sem nada, e agora nada será perdido. Deus vai pegar cada uma das partes que parecem ser desconexas. Deus vai pegar cada uma das partes que parecem não tem nada a ver. Parece que foi o diabo que entrou na minha vida. Como é que pode morar num palácio? Deus vai pegar cada uma das fases que parece que não tem nada a ver. Parece que alguém fez macumba. E aí uma hora você vai ter uma epifania, e você vai ver pedaço a pedaço juntando um com o outro, e você vai entender: para isso que eu nasci. Deus me fez morar em palácios para eu aprender. Deus me fez morar em desertos para eu aprender. Deus me fez perder para eu aprender. Deus me fez ganhar para eu aprender. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Deus manda eu te dizer: nada que você passou será desperdiçado. Nada que você passou será desperdiçado. Nada que você passou será desperdiçado. Nada que você passou, nada. Deus manda eu dizer a você: nada que você passou será desperdiçado. Há um poder único na sua palavra. Há um poder único na sua resistência. É por isso que você nunca vai lidar muito bem com os midianitas. É por isso que você nunca vai lidar muito bem com os hebreus. É por isso que você nunca vai lidar muito bem com os egípcios. Porque Deus te fez para Ele. Deus te fez para Ele, Moisés. Fica tranquilo. Mas não queira manter vivo as fases que Deus está crucificando. Não segure. Deus já tirou a graça. Está na cara que Deus já mudou tudo. Está na cara que Ele tirou a graça. Lugares deliciosos ficaram amargos.
coisas saborosas que fizeram um bem tremendo para você, agora você repete, mas nem de longe se parece como era antes. Há um sentimento diferente. Deus está dizendo: eu estou tirando a minha graça para despejar você. Eu preciso começar um novo ciclo, eu preciso te ensinar outras coisas, mas logo, se você confiar em mim, se você confiar em mim, cada um dos pedacinhos, cada um dos pedacinhos, cada um deles, oh, aleluia, a epifania, faz sentido agora. Talvez seja numa oração, talvez seja esse culto que as lágrimas correm porque Deus está falando com você. Até mesmo as perdas de familiares, os falecimentos, está tudo na agenda de Deus. Aí você diz: por que, Senhor? Por que tão cedo? Por que comigo? Porque agora. Apenas continue vivendo a fase atual com gratidão, mas sempre de olho aberto, porque de repente, a sarça pega fogo, e de repente você é atraído a ela. Deus só vai falar com você se você for até ela. De repente você está aí nessa casinha tão pequena, oprimido, e de repente a voz de Deus te chama pelo nome: vem cá, eu mudei as arenas para te humilhar, para te ensinar. Agora faz o caminho de volta, porque de um aluno eu te fiz professor. 10 pragas saíram da boca de Moisés, dele a água saiu da rocha, o mar foi aberto, coluna de fogo durante a noite, nuvem durante o dia. Foi da boca de Moisés que o maná desceu do céu. Foi de Moisés a escrita dos 10 mandamentos. Mas ele não era egípcio, ele não era hebreu, ele não era midianita, ele era do Senhor. Se não se preocupe, as famílias podem ter te rejeitado, mas o teu pai continua com o compromisso com você. Você nunca vai se ajustar facilmente a lugar algum, porque tem muito para vir através de você. Feche os seus olhos. Espírito Santo, nada será desperdiçado, nada será desperdiçado, nada será desperdiçado, nada será desperdiçado, nada. O que você está recolhendo cocô de ovelha hoje? Nada será desperdiçado, nada. Só fique atento que em algum momento a sarça arde, em algum momento, nada. Mas perceba que talvez a graça foi embora. Senhor, em nome de Jesus, visita os teus filhos agora, meu Deus. Visita eles agora, meu Pai. Sacode a alma deles, meu Deus. Sacode o espírito deles, meu Pai. Sacode a alma, sacode o espírito, sacode. Sacode-os. Talvez é o braço que está dormente. Como pode? Eu sento nessa poltrona há tantos anos, eu deito nessa cama há tantos anos, e nunca foi incômodo, minha perna nunca dormiu, nunca formigou. E Deus está dizendo: eu estou tirando a graça, porque eu quero mudar você. E eu vou pôr você numa arena que vai talvez te humilhar um pouco, mas fica tranquilo. Eu tenho que te ensinar. Você vai dar aula, mas eu não tenho como te ensinar no palácio. Você vai dar aula, você vai guiar um povo inteiro no deserto, mas eu tenho que te ensinar a viver no deserto. Eu tenho que te ensinar como é que come no deserto. Eu tenho que te ensinar como é que sobrevive. Eu tô te ensinando. Vai recolhendo cocô de ovelha. Vai olhando para o lado. Vai recolhendo cocô de ovelha e vai dando aleluia. Vai recolhendo cocô de ovelha e vai dando glória a Deus. Vai secando as lágrimas e vai se deparando, porque talvez de repente chega o WhatsApp, de repente chega
chega um WhatsApp aí e tudo muda. De repente a campainha toca e tudo muda. De repente você vai abrir um versículo bíblico e os olhos se abrem. De repente chega o e-mail e aí está a resposta. De repente faz o exame, de repente não tem mais nada. O médico chama uma junta, o médico chama o dono do hospital e fala o que aconteceu. Processo laboratório, eu fiz faculdade, isso nunca aconteceu. E aí de repente é uma epifania, e você vai perceber que esse câncer era para a glória de Deus. Você vai perceber que essa crise era para a glória. Você vai perceber que esse abandono era para a glória de Deus. Nada será desperdiçado, nenhuma migalha será desperdiçada, nada será desperdiçado, nenhuma lágrima, nenhuma dor, nenhum hematoma, nenhum desprezo, nada será desperdiçado, nada será desperdiçado, nada será desperdiçado, nada será desperdiçado. Ouve essa palavra: nada será desperdiçado, nada, nenhuma noite sombria, nenhuma noite fria, nada será desperdiçado. Tudo está projetando, tudo está montando você, tudo está fazendo sentido. Talvez, pastor, eu não entendo, mas tudo está fazendo sentido. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Creia.